Então, pessoal, trago aqui para vocês uma orientação geral, tá, de como que vocês vão realizar esse trabalho que foi proposto. Um pequeno exercício para ser uma avaliação de grau B, tá? O que eu vou fazer aqui para vocês é uma espécie de um mezanino de madeira, tá? Onde eu não tenho informação nenhuma de quais dimensões que as peças vão ter. E a minha ideia geral aqui é então a gente extrair, né, com base do nada, uma estrutura, né? Que é o que geralmente a gente vai encontrar na prática, tá? Então, eu defini aqui, tá, um pequeno módulo de mezanino que ele pode ter as dimensões que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui um vão hipotético L, que eu sugiro aí que não seja maior do que 5 metros, tá? Então, vãozinho L aqui, que não importa quanto que é uma distância entre pilares, tá? Que eu estou definindo com base em uma viga principal. Esse vão lateral que eu estou definindo aqui, que eu vou chamar de L2, e esse aqui eu vou chamar de L2, esse aqui eu vou chamar de L1, que é o L1 é o vão principal, tá? Então L1 que é, no caso, o vão principal da minha estrutura, tá? O L2 é um vão secundário. Eu recomendo então que eles não sejam maiores do que 5 metros, até mesmo porque senão eu não vou encontrar depois peças de madeira que consigam absorver esse vão demasiado, tá? Então qual é que é a ideia, tá? Com base nesse mezanino aqui, a gente pode estabelecer vigas secundárias, tá? Para que essas vigas secundárias elas recebam depois a aplicação de uns tabuões aqui em cima que vão servir como sendo a base do piso, tá? Então vai ser tudo em madeira, inclusive o piso, que nós vamos usar tabuões, mas esses pisos, esses tabuões propriamente dito, vocês não vão precisar calcular, tá? Mas o que vai acontecer? Essas vigas secundárias aqui, tá? Elas devem ter um espaçamento que eu sugiro ser da ordem, tá? Da ordem de meio metro, tá? Da ordem de meio metro. Por que isso? Tá? Eu vou colocar aqui da ordem de 0,50 metros. Por que isso? Por dois motivos, tá? Primeiro, que esses tabuões que a gente vai colocar aqui na superfície, que vão servir como sendo o piso da madeira, são peças, né, assim, eu vou colocar em corte aqui, né, porque óbvio ela vai até o fim. São peças que elas não têm uma espessura tão grande, são tabuões mesmo. Isso vai fazer com que, se eu colocar um vão muito grande de vigas secundárias, né, se eu colocar um vão muito grande de vigas secundárias, esses tabuões eles vão ser muito flexíveis e vão fazer com que, quando a pessoa caminhe em cima e tal, isso aqui tenha uma deformação muito grande. Então a sugestão é que a gente coloque vigas secundárias com um espaçamento menorzinho, né? Com espaçamento menorzinho para evitar deformações excessivas desse piso que efetivamente eu vou colocar aqui, tá? Obviamente que essas vigas secundárias, galera, elas vão de ponta a ponta. Elas vão de ponta a ponta, tá? Elas vão ser distribuídas ao longo de todo o comprimento dessa viga principal aqui, tá? Que eu estou chamando isso aqui então de viga principal, tá? Viga principal. E essas daqui serão, portanto, as vigas secundárias.
Porém, eu coloquei aqui dois tipos de detalhamento que servem para vocês usarem no projeto de vocês, que é a viga secundária, né? Eu tenho uma hipótese 1 e uma hipótese 2, tá? De uso de vigas secundárias. Eu posso, por exemplo, fazer um entalhe na viga principal, um recorte, tá? Para fazer com que essa viga secundária ela passe por dentro da viga principal. Isso é uma possibilidade interessante, sobretudo para eliminar uma dificuldade ou complexidade muito grande na elaboração da ligação metálica entre essa viga e essa. Então se faz um recorte, e esse recorte aqui a gente permite, ademais, diminuir o vão L2, colocar parte dessa madeira em balanço e aí aproveitar mais o espaço, ou ampliar, no caso, o uso do mezanino, porque daí eu conseguiria colocar mais tabões, né? Como vai ter um balancinho aqui, eu consigo colocar mais tabões para lá, e aí eu consigo diminuir esse valor do vão L2. Essa diminuição do vão L2 vai diminuir a solicitação nessa viga, e eu vou aproveitar mais ela com uma redução de uma altura, tá? O que eu não conseguiria caso eu usasse essa viga aqui, que ela não iria fazer um entalhe, um recorte na viga principal, e eu teria que terminar ela aqui. E aí, para isso, eu deveria usar ou me apossar de alguma peça metálica, uma cantoneira que seja auxiliar, para promover a ligação entre ambos, tá? Eu, particularmente falando, acho interessante a hipótese 1 de viga secundária, porque ela vai permitir, que nem eu falei, uma redução desse vão aqui, vai permitir uma redução da solicitação desse cara aqui, e eu vou garantir o mesmo espaço, né, a mesma área de uso em cima desse meu mezanino aqui, propriamente dito, tá? Agora, essa peça daqui já não, a hipótese 2 eu já não consigo reduzir esse vão L2, se eu quiser ter um vão L2, né, uma laje de uso lá em cima com 5 metros, eu vou ter que fazer essa viga aqui com 5 metros para ela aguentar todo esse vão. Agora, se eu optar por essa hipótese 2, eu posso colocar esse vão aqui de 4 metros e deixar meio metro em balanço para cada lado. E aí eu vou ter uma redução de consumo de materiais. Então eu deixo a critério de vocês qual sugestão usar. Porém, né, não há bônus sem ônus. O que vai acontecer? À medida em que você usar essa primeira hipótese aqui de viga secundária, você vai fazer um recorte nessa viga principal. Isso significa que a tua seção resistente não é mais a altura H da viga, né? Isso é um detalhe importante, não é mais a altura H da viga, é essa altura H aqui que a gente vai ter, ó. É essa altura H aqui que a gente vai ter, né? Vamos chamar aqui de, sei lá, a galinha, né? Então é uma altura menor, ou seja, você teria vamos assim dizer, uma seção da viga principal que você não estaria usando, porque a resistência dela vai girar no que está sobrando desse recorte que você está fazendo, né? Por outro lado, essa viga aqui, nessa hipótese 1, como você vai diminuir o vão, ela vai dar um valor menor, uma altura menor, né? Então, assim, são situações que a gente pode jogar e discutir, que vocês vão entender para compreender qual é a melhor solução aí que vocês vão chegar nessa proposta aí que vocês vão optar por resolver, tá? Então, essa é a ideia inicial. Bom, via de regra, então, a gente vai ter essa distribuição de vigas secundárias, a critério de vocês, respeitando o máximo de meio metro. Esses tabões eles vão ser dispostos, né, ao longo de toda a distribuição de todo o alinhamento, de todo o comprimento, perdão, dessa viga secundária. E isso vai formar um mezanino de madeira de vocês. Essa viga principal ela vai receber ligação em pilares. Você pode ter uma ou duas, né? É uma alternativa. Pode ter uma ou duas vigas de madeira paralelas, né? Uma em cada lado,
Então isso vai depender, né? Vou botar hipoteticamente aqui. Isso vai depender, evidentemente, do teu projeto, dos teus esforços, tá? 2 em cada lado, aqui também se teria mais uma, né? Enfim, é uma sugestão aí que você pode usar, né? Colocar 2 e tal, daí você ganha aí um pouco em resistência, né? No caso da tua viga, porque ela daí passa a ter, portanto, 2 seções e não mais uma, né? Então tudo vai depender do tipo de esforço que você vai ter, tá? Essa altura dessa viga aqui vai ser tanto maior quanto maior o espaçamento que você definir para ela, tá? Bom, via de regra, o que a gente vai ter? É algo muito semelhante ao que a gente já elaborou e executou lá no projeto de estrutura mista, tá? Nós vamos definir aqui um carregamento para essa laje, né? Um carregamento para essa laje. E esse carregamento dessa laje, ela vai ser uma carga de uso, né? Carga de uso. E essa carga de uso aí vai ser em função, óbvio, do uso que você vai ter, se é o mezanino de uma lancheria, se é o mezanino, enfim, tá? É algo que você deve definir. E essa carga de uso, por óbvio, né, ela vai ser em kN por metro quadrado, tá? Como o peso próprio desse tabu é muito pequeno, sei lá, você pode lá no final, né, para efeitos de admissão ali de uma sobrecarguinha, pegar essa carga de uso e aumentar ela em 10%, que seja, tá? Para admitir então uma carga de uso em kN por metro quadrado relativamente um pouquinho superior aí, já prevendo algum acréscimo, alguma adição oriunda do peso próprio desses tabões, tá? Que esses tabões, pelo fato de terem uma solicitação muito pequena, né, e tal, eu acho desnecessário que a gente calcule eles, mas isso não acontece para as vigas secundárias. No caso das vigas secundárias, óbvio, né, elas vão pegar um carregamento que é a proveniente da área de influência que ela vai ter, né, que é a metade da distância né, entre vigas paralelas e a metade da distância entre a viga paralela na outra direção. Então ela vai ter, né, uma largura de influência, vamos assim dizer, que é referente, né, à metade da distância entre as vigas paralelas. Isso é semelhante ao que a gente já fez lá, né, em estrutura, projeto de estrutura mista, né? Ela vai ter essa largura de influência aqui, tá? Essa largura de influência, portanto, provavelmente vai ser meio metro também, né? Essa largura de influência vai definir qual é o carregamento que vai ser aplicado nessa viga secundária, né? Então a gente vai chegar ali no modelo de cálculo da viga secundária. Vai ser então um carregamento, vai ser um elemento biapoiado, com uma carguinha linearmente distribuída, e essa carguinha aplicado num vão L2, tá? Vamos dizer que essa carga de uso aqui, ela é uma carga que eu vou chamar de A, tá? Então vai ser o valor dessa carga A, né? Quanto que vai ser o valor da carga linearmente distribuída aqui, né? Vamos chamar essa distância entre vigas paralelas aqui de distância X, tá? Então vai ser o valor da carga A, kN metro quadrado, né? O valor da carga A, vezes em metros a distância X ali, que isso vai me dar uma carga então em kN metro linearmente distribuída, tá? Que vai ser o modelo de cálculo
dessa viga secundária. O modelo de cálculo da viga principal ele vai ser proveniente então dos esforços que a gente vai obter proveniente da viga secundária, né? Essa viga secundária aqui vai me produzir reações vinculares, vou chamar de R1, que vai acabar sendo, portanto, aplicado, né? Essas cargas concentradas aqui vão acabar sendo aplicado, né? R1, R1, vão acabar sendo aplicada nessa viga principal, somado a uma carguinha linearmente distribuída que é proveniente do peso próprio da viga principal, tá? E isso aqui, obviamente, vai ser aplicado no vão L1. E aí eu vou ter também aqui reações vinculares, R2 e R2, que vão ser as reações vinculares no qual eu vou usar no projeto dos meus pilares propriamente dito, tá? A pergunta que vocês podem se fazer nesse momento, ok, a questão dos esforços ela está resolvida, mas agora como que eu vou efetivamente dimensionar essas peças, tá? Eu tenho algum critério pessoal que eu acho que ele é relativamente interessante nesse tipo de projeto, tá? Que é o seguinte, no caso, né, agora vamos colocar aqui, como definir dimensões. Como definir dimensões das peças, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter é escolher o tipo de madeira, né? Primeiro, né, escolha o tipo de madeira. Não sei que madeira que você vai escolher, mas é importante que você defina se você vai trabalhar com classe, se você vai trabalhar com espécie, né? Para você ter o que a gente chama da resistência inicial da peça, né? Uma base, né? Uma base de trabalho, ou seja, se eu não souber a resistência da peça que eu estou trabalhando, eu não tenho como predizer qual é o tamanho que a peça vai ter, né? Ou seja, isso é o primeiro passo, eu saber com que madeira que eu vou trabalhar e em função dessa madeira aí, eu, portanto, definir possivelmente quais são as prováveis dimensões que a minha peça vai ter, tá? A gente sabe que no caso de vigas, né? No caso de vigas, eu tenho que trabalhar em estado limite último e em estado limite de serviço. No caso da análise em estado limite último, a gente sabe que a tensão resistente da madeira, né, que a tensão resistente da madeira, o FTD, FCD, o que for, ele tem que ser maior, a tensão resistente da madeira tem que ser maior do que o momento sobre o módulo de resistência elástico dessa peça. Então, o que acontece? Eu tendo a tensão resistente da madeira, né? E essa tensão resistente, né? F, né? Vou botar aqui Fx, x de hipotético, Fxd é igual Kmod vezes Fxk dividido por coeficiente de segurança. O x representa aqui algo hipotético, tá? E aí, meus amigos, eu vou pegar isso daqui e eu vou chamar isso daqui da minha tensão resistente da madeira, tá? Então, essa tensão resistente da madeira aqui tem que ser maior do que o momento sobre o W. O momento solicitante eu vou extrair
do modelo de cálculo das minhas peças, onde eu vou lá, tendo a carga linearmente distribuída, eu vou tirar aqui um momento solicitante de cálculo. Esse momento é o momento no qual eu vou ter que projetar uma peça para resistir. Então eu consigo dizer, né, que o meu W, que é o módulo de resistência da minha seção, tem que ser maior do que o momento fletor dividido pela tensão resistente do material. O momento fletor é kN, por exemplo, centímetro. A tensão resistente é kN por centímetro quadrado. Isso vai me dar um módulo de resistência elástico em centímetro cúbico, né? Deixa eu aproximar aqui minha câmera. Vai me dar um módulo de resistência elástico em centímetro cúbico. Eu sei que o W é base altura ao quadrado sobre 6. Então, eu sabendo o W mínimo que eu preciso ter, eu escolho uma largura ou uma altura de peça, sei lá, escolhe um dos lados da seção e aí o outro lado você vai encontrar em função do W que você tem. E aí você vai ter a dimensão base vezes H mínima necessária que você precisa ter da tua viga, seja ela principal ou seja ela secundária, né, para que ela resista a os momentos fletores atuantes. Dificilmente essa dimensão que você escolher para o momento fletor, ela não vai atender ao cortante, tá? O cortante não acaba não sendo tanto assim um problema, mas claro que depois você vai ter que verificar também ao cortante. No caso do estado limite de serviço, a gente sabe que a flecha que atua, né, é 5 QL na quarta dividido por 384 vezes o módulo vezes a inércia. Eu sei que essa flecha limite aqui, né, eu tenho uma flecha limite que é L sobre 250. A minha peça não pode deformar mais do que essa flecha limite. Então, se eu substituir o valor da minha flecha limite aqui, eu posso muito bem isolar a inércia e chegar na inércia mínima que eu preciso ter, né, que vai ser o valor da flecha limite, vezes 384 vezes Z, modularidade, dividido por 5 vezes a carga vezes o vão na quarta. Né? Então vai ser a flecha a inércia mínima que eu preciso ter para que eu atenda o estado limite de serviço, tá? E essa inércia, como é a seção retangular, a gente sabe que é base altura ao cubo sobre 12, a mesma coisa. Assim como você fez no W, módulo de resistência elástico, você escolhe um B, acha o H, ou escolhe o H e acha o B, você vai obter as dimensões B ou H da viga, né? Antes aqui era para ELU, então as dimensões da viga, né, para receber os momentos fletores atuantes em estado limite de serviço. Só que, claro, né, tem que cuidar que o valor dessa carga Q aqui é uma carga em estado limite de serviço, tá? Então, tem aquelas combinações que a gente vai fazer lá que você sabe muito bem como admitir, tá? Acaba se tornando, então, uma carga menor do que a carga que a gente usaria para verificar estado limite último, tá? Então, dessas duas análises aqui, da viga em LU e a viga em LS, eu acabo então definindo quais são ou qual será as dimensões que essa peça aqui possivelmente venha a ter, tá? E não esquecendo que nós tomaremos como base a resistência que a madeira vai ter. Então, né, esse cálculo aqui, que nem eu comentei com vocês lá, ele sempre vai existir, ele sempre vai ter.
tá? Que é o cálculo base, né? Cálculo base da resistência, né? Começa por aqui, definir, e com base nisso a gente vai saber, né? Porque aqui eu também vou precisar do módulo de elasticidade, né? O valor do E. Então, né, independente disso, eu vou precisar ter então as características aí da resistência do material que eu vou ter. E no caso dos pilares, né, nós vamos dimensioná-los a compressão simples. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar essa reação vincular da minha peça, né, essa reação vincular da minha peça aí, e eu vou usar essa reação vincular então para dimensionar o tamanho da peça do meu pilar. Então no caso dos pilares, eu vou usar aquela máxima de tensão igual força sobre área, sendo essa força aqui a reação vincular R2 que eu vou ter ou terei atuando nesse pilar. E essa tensão aqui é a tensão resistente que de fato eu tenho da madeira que eu estou empregando. Isso significa dizer que eu vou ter que ter com esses pilares uma área mínima de, no mínimo, a reação vincular R2, extraída daqui, dividido pela tensão resistente da madeira, né? Que eu calculei em função do tipo de madeira que eu estou usando. Essa reação vincular em kN, essa tensão resistente aqui em kN por centímetro quadrado, isso vai me dar uma área mínima em centímetro quadrado, de onde eu vou extrair as dimensões B vezes H, né? B e H, ou L1, ou LL, sei lá, como queira, B vezes H do meu pilar. E aí eu vou ter feito, né, um esboço das dimensões prováveis que essa minha peça aí ela venha a ter, né? Você só tem que tomar cuidado que caso tenha módulos paralelos, né, aqui, ou seja, esse teu mezanino ele tenha continuidade nessa direção ou na outra, você vai ter que prever então o dobro dessa reação vincular, né, no dimensionamento do pilar. É interessante também que se faça algumas orientações quanto à estabilidade dessa peça, né? Ou seja, essas pecinhas aqui, nessas vigas secundárias, elas vão ajudar também para dar uma maior estabilidade nesse teu mezanino, né? Caso você não se sinta confortável com essas pecinhas, para garantir estabilidade, você pode colocar uma segunda peça nessa lateral aqui, né? Maior, com as dimensões da viga principal, enfim. Mas vocês têm que tomar cuidado só com que tipo de viga secundária vocês vão usar, porque em função disso a gente vai ter ou a altura H como sendo a altura resistente dessa viga principal, ou essa altura H', né? Porque se eu tiver um recorte, daí então eu vou prejudicar, vamos assim dizer, a minha viga principal, tá? Então tá aqui todo o passo a passo, todas as orientações do trabalho, tá? Acho que vai ser algo bem legal, que vocês vão conseguir aprender bastante e algo mais ou menos nesse sentido que vocês podem tomar como referência aí na elaboração do documento de vocês. Tá bem, moçada?